Isso aí, vamos falar. Eu quero falar sobre o marxismo, eu tenho estudado na internet o Capital, né? Lido esse livro aqui, né? E tenho estudado os teóricos do marxismo, estudado, não digo porque eu assisto vídeos dos professores da Boitempo, e eu sinto que é muita coisa, pelo menos uns 10 anos de estudo, uns 15 anos de estudo. Eu já perdi 30 de leitura. Se eu for acrescentar mais 15 anos de estudo só estudando marxismo, ó, vou estar com um velhinho, quase na hora da morte, ó, sem saber muito sobre Karl Marx. Eu acho que matemática, livros que requerem demonstração, a demonstração teórica, teorética matemática, é o Explicações, é o órgão de Aristóteles, não? A lógica formal, que dizem estar defasada, mas não está não, a lógica formal ainda é importante. Não? Dizem que foi substituída pela lógica simbólica, mas na minha opinião não. Na opinião de muita gente também não. E o Capital. Não? As teorias econômicas de Marx são complexas e requerem conhecimento de matemática. Muita coisa aqui tem que ser provada matematicamente. Eu não sou desses que acham que essa teoria é válida, que é uma reflexão científica. Eu acho que não, tem que ser comprovada matematicamente, demonstrada na louça. Não? As reflexões sobre Marx, sobre economia, elas são muito complexas. E para quem tem uma base em economia política, tinha que ter lido Adam Smith, Davi Ricardo, e entre outros que são necessários. É? Então eu prefiro, começo a compensar isso assistindo vídeos na internet explicativos. Né? Mas basicamente é a teoria da mercadoria, né? Da mercadoria, da alienação, do trabalho, do valor social do trabalho. São conceitos mais palatáveis, né? Que a gente. Eu estou começando agora, não? Comecei em 2019. Parei um pouco. Não? Antes as minhas teorias não tinham muito pouco a ver com marxismo, né? Sobretudo na área de metafísica. Não? A minha metafísica tem muito pouco a ver com a de Aristóteles. Não? E eu tive que comparar com a de Aristóteles. Comprei o livro de metafísica de Aristóteles para comparar com a de Aristóteles. E eu resolvi estudar o materialismo de 2019 para cá. 30 anos de leitura é muita coisa. 31 anos de leitura é muita coisa, de perdidos. Não? Então, é uma tristeza que a minha defasagem cultural seja tão alta. E eu tive uma formação de merda, né? Disso, faculdade particular mal afamada. Não fiz doutorado, não tive como fazer mestrado nem doutorado. Não, estou escrevendo agora os meios sofisticados de seleção e contenção artificial sociais, né? Que é uma teoria que pode ser dita conspiratória, mas eu tenho comigo que tem veracidade, não? Então, faço das tripas coração. Eu gosto de estudar meus assuntos. Eu estava estudando direito penal, passei por direito penal esses dias para trás, né? Não. Achei teu interessante, porque eu acho
que cientificamente falando, as teorias de direito penal, elas fundamentam o direito como uma espécie de ciência, ou uma espécie de filosofia teorética, que tem teorias sólidas, né? Pelo que eu posso notar, são teorias antagônicas. O Marx dizia que o direito e o capitalismo são co-irmãos e que um não vive sem o outro, né? E criou uma filosofia totalmente antagônica, totalmente antissistêmica, totalmente antijurídica. Não? Direito é uma superestrutura, não? Levantada para manter os pobres pobres e os ricos ricos. Não? Tese corroborada com muita gente, com muita gente. O marxismo está centrado aqui, marxismo e direito não combinam. Né? Marxismo e Estado, marxismo e direito não combinam, não, são coisas diferentes. Então existe toda uma filosofia liberal do direito, toda uma filosofia, toda uma ideologia criada a partir das teorias jurídicas e toda uma filosofia marxista antagônica. O jurista estuda filosofia até Kant e um pouco em Hegel. Ele simplesmente retira da história os pensadores marxistas. O que é um erro. Não? Mas são duas coisas, são muita coisa completamente diferente. O pensamento liberal jurídico sobre direito, sobre o Estado, e o pensamento marxista antissistêmico, anticapitalista. Notei isso. Não? No segundo, o professor Ars Mascaro Patiucanes, um jurista soviético morto por Stalin, disse que direito e Estado só existem enquanto o capitalismo existir. Depois, se o capitalismo acabar, direito e Estado deixam de existir. E o direito penal, segundo o professor Alisson Mascaro, tem que acabar. Que tem que se lidar com os crimes, com os delitos, com essa patologia criminosa de outra maneira. Não enganando as pessoas, não encarcerando. Eu já tenho uma teoria diferente, que é dos meios sofisticados de seleção artificial social, que o direito penal é uma ideologia que separa, não, pessoalmente a execução penal, não só o direito penal, que é muito impessoal, mas as teorias sobre política criminal, sobre sociologia criminal, separam os não separa nada, a verdade é essa, não tem sentido esse raciocínio. No direito, eu acho que é a psiquiatria que separa as pessoas, né? O aparato psiquiátrico, o aparato psicológico, né? Que determina quem pensa, quem não pensa, quem pode expressar, quem não pode, né? Quem pode viver, quem não pode. O direito penal é uma filosofia, né? O direito penal é uma filosofia e
ele determina quem é encarcerado ou não, né? Mas é impessoal, né? Nos meios sofisticados de seleção artificial social, o direito penal, a praxis penal, a praxis forense penal é um dos meios sofisticados de seleção artificial social. Ó, é uma espécie de política de extermínio, de segregação e de separação de classes. Ó, pelo menos na minha opinião. Então, os meios sofisticados de seleção contenção e seleção artificial social estão presentes nisso também. Está acabando o tempo. Então é isso. 10 minutos, acabou.